Se me perguntarem onde é o berço do desporto como ideal e como espírito agónico, não hesitarei em dizer que é na Grécia. Essas práticas esportivas já apareciam em outras sociedades, inclusive com características de espetáculo, mas nesse mundo grego, o elemento fundamental é a competitividade. Mas estamos a falar de um período de vigência de mais de 1000 anos. Ora, quantas realizações humanas puderam durar tanto tempo, de forma contínua e com tanta projeção? Olá, seja qual for a sua espiritualidade, imagine o ritual que mais eleva o seu coração. Pense também na celebração cívica que mais excita suas paixões patrióticas. Agora, imagine uma cúpula geopolítica, com chefes de Estado, embaixadores e suas delegações, um festival cultural com arquitetura monumental, galerias de esculturas, récitas de poetas e filósofos, música, dança, truques de mágica. Acrescente uma feira de mercadores e inventores. Agora, coloque tudo isso sob o mesmo sol. E, bem no centro, atletas nus em competições de alta performance. Pronto, agora você tem um vislumbre do que eram os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. A disputa foi a quintessência da vida grega, o combustível de sua cultura. As cidades competiam entre si em leis e instituições, os poetas em versos, os filósofos em argumentos. Hesíodo desafiou Homero, Ésquilo e Sófocles concorriam nos festivais teatrais de Dionísio. Xenófanes contestava os poetas. Sócrates, os sofistas, os estoicos, epicuristas e céticos contestavam uns aos outros. A historiografia de Heródoto nasceu da guerra contra os persas e a de Tucídides da guerra entre Esparta e Atenas. A democracia era uma arena onde cidadãos disputavam o poder pela força da palavra. Os espaços de treino e disputas físicas foram sublimados e hoje consagram os nomes de nossas instituições culturais e educacionais. As palestras, a academia, os liceus, o ginásio. Mas, se o espírito agônico dos helênicos foi destruição criativa, foi também criação destrutiva, que os impediu de forjarem uma nação, os mergulhou em guerras fratricidas e levou à sua capitulação sob potências estrangeiras. A política dividia as cidades gregas. A religião fracassou em uni-las, mas o esporte periodicamente conseguiu. Nos jogos, o conflito se transformava em espetáculo e a rivalidade em celebração. Guerras eram suspensas pela trégua sacrossanta, caravanas atravessavam mares e montanhas, e a Grécia, eternamente dilacerada, conhecia por instantes a comunhão. Sob o calor e a poeira de Olímpia, sacrifícios e procissões conviviam com o ruído das corridas, o brilho das armaduras, o sangue e o suor das lutas. Menandro resumiu a cena em 5 palavras: multidão, feira, acrobatas, entretenimento, ladrões. Os jogos foram um microcosmo da cultura helênica e também sua apoteose, o ponto de fusão entre arte, política e fé, onde a Grécia não só reverenciava os deuses, mas celebrava o vigor humano. O atleta grego era uma encarnação do equilíbrio cósmico, um sacerdote do corpo. A coroa de oliveira, rústica e efêmera, valia mais que qualquer tesouro, porque simbolizava a consagração do indivíduo diante da eternidade e a santificação da alegria coletiva. Os gregos humanizaram os deuses para divinizar os homens, e os jogos os treinavam nessa pedagogia da glória, ensinando-os a vencer sem soberba e a perder com dignidade, e os imergiam numa teologia do júbilo, unindo a religião e o prazer, a guerra e a dança, o esforço e a graça, a beleza e o bem, o corpo esculpido pelo exercício e a alma disciplinada pela virtude. Para explorar os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, convidamos Delfim Leão, professor de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra, Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga na Universidade Federal de São Paulo, e Nuno Simões Rodrigues, professor de Letras Clássicas da Universidade de Lisboa. Delfim Leão, a gente tem na origem dos jogos, mais ou menos na mesma época, nos anos 700, mais ou menos, né, um registro de excelência, que são as epopeias de Homero, e que tem um duplo valor, porque elas falam tanto na mesma, foram escritas tanto na mesma época ali onde nascem os jogos, e falam também de acontecimentos supostamente acontecidos 500, 600, 700 anos atrás, ainda nos precursores dos gregos, né? E tanto na Ilíada quanto na Odisseia, ele dedica cantos inteiros a essas competições rituais. O que aparece dali? Sem dúvida que sim. Realmente os poemas homéricos são uma primeira expressão notável desse tal espírito agónico grego, né? Dessa dedicação à excelência. De resto, o termo excelência, que em grego se diz arete, está mesmo plasmado no termo aristocracia, que é, no fundo, o poder,
dos melhores, colocando precisamente a tónica nesse gosto por, enfim, pela competitividade, por, digamos, se distinguir entre os outros. E, efetivamente, tanto a Ilíada como a Odisseia dão espaço, precisamente, a demonstrações de jogos que, naturalmente, são outra forma de se mostrar excelente. Isto acontece, por exemplo, no canto 23º da Ilíada, em que há os jogos os jogos fúnebres em honra de Patroclo, e realmente são uma expressão, digamos, para os guerreiros, enfim, se distinguirem também como atletas. E o mesmo acontece precisamente na Odisseia, em que no canto 8º nós temos os jogos dos Feaces em honra de Ulisses. E num caso como o outro, trata-se de honrar alguém, num caso um guerreiro já falecido, no outro ainda vivo, e dessa forma, portanto, a honra, digamos, era transferida não apenas para a pessoa a quem se dedicava aos jogos, mas também a quem os conseguia vencer. Portanto, são uma expressão realmente notável deste espírito agónico grego e que aparecem globalmente no mesmo período, enfim, em inícios do século VIII, mas remetem para um período de um ressurgimento, para assim dizer, da Grécia Antiga, que fazemos coincidir temporalmente com a chamada época arcaica, embora possam relatar assuntos bastante anteriores, como foi referido, e o caso dos poemas homéricos que efetivamente fazem, remetendo para um período micénico, enfim, de 400, 500, 600 anos. Ok, Nuno, então o que a gente sabe? Vamos começar a explorar as origens históricas dos jogos. O que a gente sabe sobre isso? Os jogos na Grécia estão atestados, como disse ainda agora o Delfim, atestados literariamente logo a partir dos poemas homéricos, mas nós temos evidência iconográfica anterior, proveniente da cultura material, que nos aponta para, se não competições, pelo menos exercícios. Eventualmente eles estariam associados ao treino para efeitos bélicos, para a guerra, mas vários autores chamam a atenção para o facto de os jogos poderem surgir para já de uma natureza inata ao ser humano, que é da competição e da emulação, isto é, no sentido de se ultrapassar a si mesmo, as suas capacidades, as suas metas. Por outro lado, existe a enorme possibilidade de os jogos, nomeadamente algumas provas em concreto, estarem associadas, por um lado, às atividades físicas humanas, que estão relacionadas com o nosso dia-a-dia, com o cotidiano, nomeadamente a caça, desde as comunidades paleolíticas e as neolíticas. Associada à caça estariam provas ou exercícios que poderiam ter originado provas como a corrida, o salto, etc. Ou o treino para a caça, que decorreria de provas como o lançamento do tiro ao alvo, o lançamento do dardo, o lançamento do disco. Mas também sabemos que os jogos, ou estas provas que estarão na base dos jogos, não terão sido exclusivas da Grécia, pelo menos em termos de exercício. Nós já encontramos noutras civilizações, nomeadamente no Próximo Oriente, no qual nós incluímos a chamada Mesopotâmia, ou o Egito, o espaço cananaico, ou palestinense, encontramos também visualização ou representações iconográficas de exercícios que apontam para provas semelhantes às que nós encontramos nos jogos gregos e inclusive algumas referências literárias. Agora, Gilberto, esses jogos em Olímpia, que vão ser jogos interestaduais, nacionais, por assim dizer, né? Como tudo na Grécia, vão passar por reelaborações imagéticas, né? Os gregos vão construir mitos para explicar, e mais de um, para explicar a origem desses jogos e o seu significado, né? Então, sobre esses mitos, existem registros variados. Pensando em Olímpia e os jogos ali estabelecidos, carros, competição de carros ali no Palácio do Rei Álgias, né, que depois reaparece também no ciclo dos 12 trabalhos de Héracles. E existem algumas, digamos, existe uma variedade na explicação mítica da origem desses jogos em Olímpia. Então, muito frequentemente, é apresentada uma versão que aparece no catálogo das mulheres, é apresentada uma versão que é a do rei Pélope, né, que é um rei ali da região de
de hélice, e que numa competição específica, corrida de carro efetivamente, ele vence o rei Enomal ali da região de Pisa. A gente está situado muito claramente na região da Élida, numa região específica do Peloponeso, e a gente já tem aqui dois elementos importantes, que é essa disputa entre Elis e Pisa, que no plano histórico disputaram efetivamente para o controle do Santuário de Olímpia, né? Isso aparece também em uma tradição apresentada por outros autores posteriormente, por exemplo, como Pausanias, Estrabão, mas eles já apresentam um outro elemento, que é aquele situado em Héracles, né? Então Héracles seria esse herói importante na criação, porque se o Pélops ele foi o herói importante nessa primeira versão tradicional, ele vence Álgias, ele se casa com Hipodâmia, que é a sua filha, e teria instaurado os primeiros jogos. Nessa versão mais tardia é o Héracles, né? Então, associado justamente aí à vitória dele contra o Álgias num dos trabalhos, e ainda posteriormente aparecem outras, e concomitantemente posteriormente aparecem outras variações, como por exemplo de Ífitos, né, que é também um governante local que teria, por exemplo, consultado o oráculo de Delfos, e nessa consulta ali apareceria para ele a necessidade de retomar jogos que teriam sido abandonados. Então ele aparece como desse restaurador e iniciador dessa tradição de jogos ali em Olímpia. E só para finalizar, tem um elemento interessante que, por exemplo, quando o templo de Zeus em Olímpia é criado, e ele é do período clássico, mas quando ele aparece no século V, o programa escultórico, iconográfico, ele apresenta algo de toda essa variedade. Ou seja, aparece essa conexão entre Olímpia e Delfos, aparece Pélopes e Álgias na sua disputa mediada ali por Zeus, aparece também Héracles nos seus 12 trabalhos, ou seja, ali no século V, essa síntese, digamos assim, dessa variedade de explicações, ela aparece ali no próprio santuário e numa região importante, né, onde o próprio Deus era cultuado, e no contexto dos jogos, ali em Olímpia, por exemplo, onde os atletas recebiam, né, a premiação, a coroa vegetal e tudo isso, onde eles eram indicados como vitoriosos e eram coroados. Perfeito. O que eu proponho agora para vocês é a gente conduzir o nosso ouvinte a uma imersão no Santuário de Olímpia, né, nesse festival sagrado. Então, eram 5 dias, né, a cada 4 anos, com um período ali de preparação. Mas alguém pode falar sobre, dar uma ideia da estrutura geral, com os principais eventos, os grandes marcos aí dessa celebração? Delfim? Na verdade, a celebração começava bastante antes, porque, digamos, uma das ideias que tem sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade é que, por vezes, das ideias feitas, é que era essencialmente praticada por amadores. E, digamos, tudo leva a crer que não, ou seja, eles eram muito competitivos, o que implicava necessariamente preparação. O que significa que essa preparação começaria antes, mas intensificava-se depois nos dias dos próprios jogos. Mas a preparação começava antes também, e este é um aspecto interessantíssimo que já referiu, de resto, no início, com o proclamar as tréguas sagradas. Porque realmente era muito importante que os atletas e as pessoas que os acompanhavam pudessem viajar realmente bem no espaço da Grécia. De resto, aponta-se isso como um dos indícios de que a Grécia já estaria organizada o bastante para poder promover um evento desta natureza em inícios do século VIII. E realmente as tréguas sagradas são um desses claros indícios de que, efetivamente, era algo que ia para além, digamos, das disputas locais e que as pessoas respeitavam, não é? Depois, naturalmente, haveria preparação para as provas, enfim, tentando perceber como é que cada um se posicionava. Não podemos esquecer que as provas implicavam sempre uma presença forte de outras artes, ainda que indiretamente, como a música, para pautar os próprios exercícios, não é? Esta exposição dos corpos ao ar livre, digamos, estando nus, o gymnos em grego, daqui vem a ginástica, digamos, que na verdade sublinha esse mesmo aspecto e que, por exemplo, inspirava muito, é uma fonte de inspiração importante, por exemplo, para a própria escultura, não é? A presença dos juízes que avaliavam precisamente da capacidade de quem se propunha às provas e, digamos, a sua aptidão e o cumprimento das regras. Esse era um aspecto realmente essencial
o cumprimento das regras, e quem as não cumprisse era severamente punido, sendo que nós não tínhamos em Olímpia nada de parecido, mesmo, enfim, no período helenístico e romano, nada parecido a uma moderna aldeia olímpica. As pessoas vinham sobretudo por causa da beleza do próprio espetáculo e, naturalmente, com o tempo foi sendo dotado de melhores infraestruturas, mas era sobretudo a beleza do espetáculo, digamos, da prova em si, este tal espírito agónico que confluía e que atraía as pessoas, que podiam chegar a dezenas de milhares quando vinham assistir. Era só para acrescentar uma nota àquilo que o Delfim disse, que me parece extremamente importante no quadro da descrição e da importância dos Jogos Olímpicos, que é a questão das tréguas sagradas. Por um lado, sublinhar que efetivamente havia um respeito, porque há uma relação intrínseca entre as provas e a religiosidade. Isso, enfim, no mundo antigo, quem está habituado a trabalhar com o mundo antigo, eu diria, não é nada de estranhar, porque o religioso faz parte de todos os aspectos da vida dos seres humanos e, portanto, a relação dos jogos com o religioso é perfeitamente natural e é expectável e, portanto, as tréguas sagradas são um pilar, digamos assim, dos jogos. Estas tréguas, muito provavelmente em termos práticos, teriam mais que ver com o reconhecimento dos viajantes que por toda a Grécia se deslocavam para a Hélia. Portanto, esse reconhecimento da viagem, daqueles que se dirigiam para as provas, era respeitado, os viajantes eram respeitados e eram poupados, digamos assim, garantindo-se que eles chegavam sãos e salvos a Olímpia. Já preparar guerras, de facto, conflitos, isso provavelmente terá sido mais difícil. Há inclusive um autor que salienta a todos os jogos panhelénicos estavam protegidos ou de alguma forma obedeciam a este espírito das tréguas sagradas, mas se elas efetivamente fossem cumpridas em termos de parar os conflitos, de facto, a Grécia nunca teria guerras, porque havia Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, havia outros jogos de 2 em 2 anos. E, portanto, estas tréguas muito provavelmente teriam que ver com o respeito por aqueles que se deslocavam em direção à Olímpia. Era apenas para sublinhar este aspecto. Não, perfeito. Vamos falar agora sobre as competições propriamente ditas, as modalidades. Eram 3 grandes eixos, né? As competições atléticas estrito sensu, como a gente entende hoje, as modalidades de combate e as competições equestres, né? Começando por essas competições atléticas, Gilberto, você pode dar uma ideia de quais eram as modalidades e, se a gente puder explorar, e o que elas, na verdade, exprimem sobre os ideais gregos de excelência ali? Qual é o seu caráter, digamos, de representação das grandes aspirações ali dos gregos? Tá certo. É interessante, assim, primeiro pensar nas fontes, né, desse tipo de prova. A gente sabe, por exemplo, elas aparecem os nomes e algumas descrições em obras bem tardias, por exemplo, Filóstrato, né, sobre a ginástica, ele fala sobre esses vários tipos de provas. A iconografia, ela apresenta muito explicitamente. Então, a gente sabe, por exemplo, em Olímpia existem listas, referências a essas provas, e no conjunto, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, as provas de velocidade, você falou das provas atléticas, né? Interessante a gente lembrar que esse é um termo que a gente utiliza hoje em dia, mas ele vem de um termo grego, que é o athlon, que o athlon ele é justamente o elemento da competição, né? Ele é, às vezes, o próprio prêmio, o espaço da competição, ou a própria competição em si. Então, o athlon, de maneira geral, ele é o elemento fundamental que organiza, e essa especificidade. Só lembrando uma coisa, que acho que foi o Nuno que falou do elemento que esses jogos eles já apareciam, essas práticas esportivas já apareciam em outras sociedades, inclusive com características de espetáculo, mas nesse mundo grego, o elemento fundamental é a competitividade, né? A gente poderia falar o porquê que o elemento da competição ele não era tão importante em outros contextos anteriores, e porquê, por exemplo, no contexto romano, ele começa a voltar a ser um problema, mas aqui a gente tem basicamente o elemento da polis, esse tipo de festival, esse tipo de prática é organizado no ambiente da polis, e é justamente nesse ambiente da polis, na valorização dessa equidade e da valorização de alguns elementos individuais pensados aí a partir dessa coletividade, que essas provas elas eram amplamente desenvolvidas, né?
Então, que pensando no programa, né? Corridas, tinha várias corridas, tipos de corridas de curta distância, média distância e longa distância. Né, o Stadium, o Diaulós e o Dólicos, mas tinha vários tipos de lutas, também lutas de engajamento maior, a luta livre, mas lutas também, o boxe, então tem modalidades diferentes, tem corridas de cavalo, né, então sobre o cavalo e de carros puxados pelos cavalos, e em Olímpia também tem um tipo de prova que foi introduzido em algum momento, que é o tipo de prova musical, não é bem a musical, não é a entoação necessariamente aqui, mas era a prova do arauto, né, dos arautos e trompetistas, por exemplo. Então é um programa bastante, digamos, variado e que ele indica um pouco desse elemento da competição, né? Então, por exemplo, a lógica da corrida, né? A lógica da corrida, seja aquela a pé, curta distância ou longa distância, o elemento da preparação, o elemento do indivíduo, a preparação do indivíduo, a sua performance individual e a sua conexão com o seu grupo, ou seja, a polis, porque ele levava também a polis, o nome da polis, é um elemento fundamental, né? Então, nesse elemento da competição, as características individuais, a preparação, a execução, a performance ali, e a sua conexão com o seu grupo, efetivamente, a sua comunidade, é um elemento fundamental para a gente pensar o desempenho desses atletas nessas provas. Perfeito. Nuno, que tal? O que você acha aí dessa primeira apresentação das modalidades? Era exatamente assim. O Delfim logo no início falou no canto 23 da Ilíada e eu acrescentaria que na verdade esse canto 23 da Ilíada em que se descrevem os jogos fúnebres em honra de Patro, nós já temos um pequeno catálogo das provas olímpicas. Começam precisamente com as corridas de carros e vão-se sucedendo, aquilo vai distribuindo prémios, não é? E vão sucedendo as várias provas, que serão, no fundo, as provas canónicas dos Jogos Olímpicos. A corrida, o salto, a luta. E curioso ainda, talvez afirmar que aquilo que nós ainda hoje chamamos de luta greco-romana era já provavelmente a luta que se conhecia na Grécia Antiga. Essas lutas, elas vão ganhando uma ferocidade maior, né? Porque a luta greco-romana, como a gente conhece hoje, você tem que derrubar o oponente, mas sem golpes, né? Tinha o boxe e vão introduzir uma terceira que é uma espécie de vale tudo ali, o nome, inclusive, é quase literalmente isso, pancration, né? O poder total ali, que vale tudo menos mordida e dedada no olho, né, basicamente. Mas aqui a gente sai um pouco do nosso imaginário, dos nossos ideais esportivos, no sentido de que era realmente brutal. Pessoas morreram ali, né? O que isso diz ali, Delfim, sobre essa visão do esporte dos gregos? Esse é um tópico muito interessante e, de resto, permitiria estabelecer um contraste, ou pelo menos uma comparação, que já na antiguidade era feita, por exemplo, entre as práticas agónicas esportivas, atléticas dos gregos e, por exemplo, a prática romana. E claro, quando nós falamos de Roma, pensamos sobretudo nos jogos de gladiadores, que era marcada, enfim, essa por muito mais violência, onde a morte, de resto, tinha uma presença bastante frequente. A morte aqui nesse tipo de jogos, eu diria, seria mais acidental, ela poderia ocorrer, efetivamente, mas não era o fim. Portanto, havia um respeito pelo oponente, pelo adversário, muito mais claro do que em outras realizações. E quando falamos até no espírito olímpico, embora ele esteja sujeito, obviamente, também a muita idealização, e não há qualquer dúvida que, sobretudo em tempos mais recentes, no século XVIII, XIX e até ao ressurgimento dos Jogos Olímpicos, essa foi naturalmente algo que acompanhou a nossa representação e reconfiguração da antiguidade, mas ele não deixava de existir, não é? Efetivamente havia um respeito pelo adversário que era importante. E que, na verdade, eu diria, espelha algo mais amplo, que é a própria natureza aristocrática, digamos, das provas. É evidente que ela não seria exclusiva da aristocracia, mas se pensarmos, inclusive, nos meios que era necessário comprometer com a preparação, etc., com a deslocação, é evidente que nem toda a gente teria essa capacidade. E quando pensamos, por exemplo, nas corridas de cavalos, em que quem ganhava não era propriamente o auriga, mas era o dono dos cavalos, estamos a falar de investimentos muito fortes, e daí que muitas vezes estão associados
ou figuras de oligarcas, de reis, enfim, pessoas que são muito poderosas, porque realmente necessitava de um tipo de investimento grande. E isso naturalmente refletia-se também no reconhecimento global que era dado. Não tanto formalmente em prémios pecuniários, porque realmente eram essencialmente simbólicos, eram coroas, embora quando as pessoas, os atletas regressassem às suas polis de origem, pudessem e recebiam realmente, poderiam receber prémios, inclusive pecuniários, discute-se de um período tão recuado como o tempo de Solon, já no século VI, e prémios de resto avultados, mas também formas de reconhecimento, ser reconhecido como um herói, porque naturalmente era um espelho da própria polis. Nós hoje diríamos da nação, do país, os antigos diriam da polis. E, portanto, esse investimento realmente justificava-se. Aliás, é um debate que continua, não é? Quantos milhões de euros, por exemplo, custa uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? E referimos, obviamente, ao investimento que é necessário fazer em muitas pessoas até que, numa determinada modalidade, se consiga esse valor. Quem é adepto dos Jogos acha que é um investimento, não é uma perda. Outros poderão achar que é um excesso e que deveria ser canalizado para a saúde, para a segurança social. E o interessante é perceber que já na antiguidade este debate existia. Mesmo sendo os prémios simbólicos, há autores que se queixam da importância excessiva que se atribuía aos vencedores destes jogos, porque realmente eram figuras muito reconhecidas. E quando acontecia ganharem, inclusive no próprio circuito dos 4 jogos principais, ou chamados jogos panhelénicos, não é? Aí realmente a pessoa era elevada, por assim dizer, quase a um estatuto semidivino, não é? O que naturalmente era já por si algo extremamente estimulante. Sim, eu acho que vai ser muito interessante ver essa rotina fora dos jogos dos atletas, esse profissionalismo quase que você descreveu aí, porque tem pessoas que se dedicavam quase que exclusivamente a isso. Mas antes a gente olhou bastante para a arena, mas olhando para fora, para a arquibancada, para o entorno, se a gente puderem passar uma imagem, uma visão para o nosso ouvinte de como era ali o dia a dia, a rotina dos frequentadores durante esse festival, suas acomodações, os rituais dos quais eles participavam, os espetáculos, entretenimento, interações entre eles ali, né? O festival, ele abarcava mais ou menos 40 mil pessoas. É muita gente. E a estrutura do espaço ali, do santuário, ele não era adequada para recepção, digamos, com muito cuidado e toda a estrutura para 40 mil pessoas. Então, e além disso, é importante a gente pensar a forma de deslocamento dessas pessoas, né? São deslocamentos, às vezes, muito amplos, longas distâncias, então pessoas iam chegando em grande quantidade em um espaço que não era adequado para receber esse número enorme de pessoas com conforto, digamos assim. Então, o tipo de acomodação, por exemplo, para os atletas era diferente. Primeiro que eles iam antes, né, um mês antes, mais ou menos, eles já iam para Elis, se preparavam e se deslocavam de Elis para a Olímpia no contexto específico do festival. Mas todo aquele número de pessoas enorme que frequentava o festival, não, então eles dormiam em tendas, ao ar livre. O que tem de estrutura ali, por exemplo, no século VI? Muito pouco, quase nada. A gente sabe que nessa transição do VI para o V, do período arcaico para o clássico, existe um banho ali na região que é associado, sobretudo, a práticas dos atletas. Então a gente pensa, por exemplo, toda a lógica de acomodação dessas pessoas era muito rudimentar. Entre o período clássico e depois no helenístico que a gente começa a ver o desenvolvimento de alguma estrutura efetivamente no santuário. Então, inicialmente, tem um Leonidaion, que é um espaço que recebia, uma espécie de hospedaria para gente importante, que tinha, enfim, alguma expressão, mas é muito pouco ainda. São vários quartos, são centenas de quartos, mas é muito pouco pensando a estrutura mais ampla. Depois a gente vê efetivamente a criação de termas no período romano, que já indica um pouco mais de estrutura para receber outras pessoas, mas a lógica é essa mesmo, de um tipo de acomodação muito rudimentar no festival. Não era um espaço, por exemplo, pensado com hotelaria, com conforto e nada disso. Nuno?
Um aspecto que me parece que poderíamos introduzir aqui na nossa conversa era a presença das mulheres nos Jogos Olímpicos. Pausanias, que é um autor para nós quase bíblico, no sentido de guia para entendermos esta questão pelas descrições que faz, nomeadamente da Olímpia, refere uma história que se contava na região de uma tal Calipatira, que era filha, irmã, neta de campeões olímpicos, de vencedores olímpicos, e que desejou assistir às provas de um dos seus filhos e que para isso se disfarçou, porque era proibido as mulheres entrarem no espaço mais íntimo dos jogos, provavelmente no Altis ou no estádio, por exemplo, para assistir às provas de corrida. E ela teria ficado tão entusiasmada com a vitória do filho que, tendo se disfarçado de homem para assistir às provas, quando saiu para abraçar, saltou do sítio onde estava para abraçar o filho, o pépelos, o vestido, prendeu-se num sítio, ela ficou nua e toda a gente viu que era uma mulher que estava ali a assistir às provas. E a partir desse momento houve a obrigatoriedade de atletas e treinadores se apresentarem nus nas provas, precisamente para evitar equívocos desta natureza. Mas esta anedota, digamos assim, esta história, também remete para a problemática das mulheres. As mulheres podiam participar nos jogos como atletas, enfim, pelo menos as espartanas nós sabemos que se treinavam fisicamente, há referências, temos inclusive inscrições de um homem que dedica às suas 3 filhas por terem sido vitoriosas, não nos Jogos Olímpicos, mas nos Jogos Istmicos, outras das provas panhelénicas. E sabemos que provavelmente, e há referências à participação de mulheres como espectadoras, como assistentes nas provas, mas provavelmente mulheres solteiras, isto é, as mulheres casadas talvez estivessem proibidas de assistir às provas, o que é interessante também em termos antropológicos, relacionado eventualmente com tabus religiosos que proibiriam. De qualquer modo, apenas sublinhar que esta não é uma questão pacífica da participação e da presença das mulheres na qualidade de espectadoras nos Jogos Olímpicos, mas parece-nos hoje difícil imaginar 40 mil pessoas concentradas, se não no centro do santuário, pelo menos nos arredores do santuário, sem mulheres, não é que não houvesse mulheres durante 5 dias naquele espaço. É interessante lembrar que em Olímpia, mesmo no santuário, associado ao santuário, tinha os jogos específicos femininos, que são as Heraia, né? Então ali existia uma distinção, né? Em outra época, né? Mas se a gente puder agora investigar, explorar um pouco esse imaginário do esporte na Grécia, né? O Delfim já falou que os atletas, os vencedores eram celebrados na sua comunidade, né? E assim como eu falei de um registro de excelência na origem dos Jogos de Homero, por volta dos anos 500 você tem um outro registro de excelência que é o Píndaro, né, o grande poeta nas suas odes, fazendo esses cantos em celebração aos atletas e, de alguma maneira, fazendo uma justaposição entre os ideais atléticos e os ideais heróicos, né, criando toda ali uma poética da atlética ali, né? Sem dúvida que, digamos, entre as manifestações culturais, chamemos assim, mais notáveis associadas aos Jogos Panhelénicos em geral e aos Olímpicos em particular, são realmente os chamados epinícios de Píndaro, ou seja, um tipo de composições produzidas precisamente para celebrar um determinado feito atlético. É claro que se a importância dessas composições se limitasse à celebração do feito atlético em si, ela seria relativamente efêmera e datada, ou seja, era algo encomiástico e perder-se-ia, por assim dizer, o impacto dela. O que os epinícios de Píndaro têm é que, a propósito de um determinado feito atlético, não é, que vai variando, obviamente, e também vai variando de acordo com os patrocinadores, não é? Porque, naturalmente, também estava associado precisamente sobre grandes figuras que, sobretudo nas corridas de cavalos, que patrocinavam, digamos, esse esforço financeiro que representava. Depois, Píndaro compõe, a propósito precisamente dessa vitória atlética, todo um conjunto de reflexões que são mais amplas, não é? Que têm que ver com a própria, enfim, com a concepção humana, na sua relação com os deuses, com aquilo que é a excelência, em que é que se pode traduzir. Isso dá uma grandeza,
muito mais ampla à composição e podemos torná-la, obviamente, numa expressão daquilo que é o espírito grego de uma forma mais ampla e, se quisermos, uma forma de paideia, de educação, onde, naturalmente, digamos, a educação relacionada com o exercício físico está presente, não é? E é interessante ver que mesmo em períodos posteriores se debatia muito até que ponto esta aproximação à antiguidade deveria passar também pela reintrodução do exercício físico, mas que se alargava também a outros áreas. Já há bocado falávamos da música como um elemento que obviamente pode ser de diversão, mas também para pautar pelo próprio ritmo os exercícios em si, portanto era algo que fazia muito claramente parte, digamos, do ambiente à volta dos jogos, mas também referiu-se, efetivamente já várias vezes, os meus colegas, que era um espaço onde se reuniam milhares de pessoas, dezenas de milhares, poderia chegar, realmente as fontes falam de cerca de 40 mil. Ora, isso significa que, não havendo na altura redes sociais, enfim, na internet, eram espaços privilegiados para disseminar ideias. E daí não surpreende que nós encontremos oradores, digamos, que procurem exprimir, digamos, colocar os seus debates nesses espaços, porque obviamente seriam oportunidades únicas para atrair um público mais amplo, o que significava que era uma forma também de expandir, obviamente, a própria experiência atlética. E obviamente já há bocado falávamos do nu na escultura, realmente deve imenso em termos de inspiração, basta pensar, sei lá, no Discóbulo, o pensador do disco de Miron, enfim, nesse momento mirónico absolutamente icónico, e de resto que o próprio imaginário nazi vai recuperar no lançamento, digamos, dos jogos modernos da antiguidade, ou quando os acolheram na Alemanha, mas também a própria arquitetura. Não podemos esquecer que encontrarmos, isso foi sendo enriquecido ao longo dos tempos, até na época arcaica, clássica, época helenística, até a época romana, foi sendo enriquecido com novos monumentos, alguns direcionados para os deuses, como o famoso templo dedicado a Zeus, que era figurado entre as maravilhas, uma das maravilhas da antiguidade, mas também espaços como a palestra ou o ginásio, que eram lugares utilizados pelos atletas. E até é interessante esse termo palestra, que nós associamos hoje em dia, enfim, ao debate essencialmente de ideias, mas que tem na sua raiz precisamente a conexão com a prova atlética. Pale em grego significa luta, e a palestra era o espaço onde se praticava a luta ou onde se preparava para esse tipo de provas. De modo que realmente os jogos tinham, além da motivação imediata que era a prova atlética, todo um conjunto de repercussões muito mais amplas que o tornavam realmente um espetáculo em si mesmo dos mais notáveis da Grécia Antiga. Certo, aí fazendo esse recorte sociocultural dos jogos, né, eu queria propor uma especulação aqui para vocês, uma digressão até, se a gente comparar, claro que em o esporte, digamos, a gente pode dizer que ele é tão antigo quanto a humanidade, exercícios, né? O Nuno falou sobre isso, exercícios militares, algum tipo de competição em todas as culturas, por mais primitivas que seja, a gente encontra, né? Mas se a gente puder entender as singularidades das práticas esportivas na Grécia em relação às sociedades predecessoras e contemporâneas ali, né? A questão que eu estou querendo colocar é assim, em que medida se pode ou não dizer que a Grécia inventou o esporte como a gente entende hoje, né? Eu, apesar de ter sublinhado essa não exclusividade do exercício físico, eventualmente até da competição dos gregos, se me perguntarem quem efetivamente onde é o berço do desporto como ideal e como espírito agónico, não hesitarei em dizer que é na Grécia. E porquê? Essa é a questão. Porque eu creio que nós aqui temos de introduzir um aspecto que tem que ver com a organização das poleis gregas e das cidades gregas, que por sua vez está relacionada com a geografia da Grécia, que na antiguidade condicionou o facto de a Grécia nunca ter sido, até muito recentemente, nunca ter sido um Estado unificado. Ela só esteve mais ou menos unificada sob os grandes impérios até ao século XIX, quando agrangeou a sua independência do Império Otomano. No entanto, desde cedo, logo desde
desde Homero, diria eu, com o catálogo das naus, encontramos aquilo a que chamamos o espírito, ou pelo menos uma tentativa de consolidação de um espírito pan-helénico. E esse pan-helenismo, isto é literalmente todos os helenos, uma união dos helenos, que dificilmente era política, não é? Porque as cidades-estados eram independentes, ainda que tivessem dependências relativamente a outras que eram hegemónicas, mas elas eram politicamente independentes. Há uma tentativa desde muito cedo de uma certa criação de uma consciência de união entre os gregos. Ora, num estado que geograficamente, ou numa região em que geograficamente é difícil manter essa união política, outros aspectos tiveram de ser sublinhados, nomeadamente a língua, ainda que o grego seja uma língua dialectal, a literatura com os poemas homéricos, por exemplo, que funcionam como uma espécie de emblema para todos os gregos. A religião, nós encontramos, ainda há pouco citei Pausânias, encontramos referências em Pausânias a cultos dos vários deuses, incluindo os deuses olímpicos, pelas várias áreas da Grécia, e os jogos, precisamente os jogos ditos jogos panhelénicos, entre os quais se incluem os jogos olímpicos, vão funcionar como esse fator de panhelenismo. E esse fator de panhelenismo deverá ter conta, a importância dos jogos nesse fator de panhelenismo deverá ter contribuído precisamente para essa ideia de competição entre os gregos, de congregação dos gregos, daqueles que falam grego, da reunião daqueles que falam grego, o espaço que é comum, aquilo que é comum a todos esses que falam grego. E isso deverá estar provavelmente, na minha perspectiva, deverá estar na base dessa importância que os jogos vão ganhar, a sua relação com o religioso, o seu elo de identidade ou o seu fator de criação de identidade para os próprios gregos, e que de alguma forma vai marcar a consciência ocidental. Depois virá Roma a olhar para a Grécia com todo aquele amor-ódio, não é, que Roma tem relativamente à Grécia, porque Roma de alguma forma tem a ambição de ser política e militarmente superior, mas como já dizia Horácio no tempo de Augusto, a Grécia vencida venceu os seus vencedores, e as elites romanas, ou pelo menos parte delas, vão olhar para a Grécia com essa admiração e não hesitarão em cultivar tipos literários, em adotar práticas e costumes gregos e inclusive ansiar a participar nos jogos. E portanto logo desde Roma até pelo menos ao século IV da nossa era, quando os jogos perdem a sua importância no mundo antigo e que só ressurgirão depois na época contemporânea, durante esse período esses jogos gregos manterão essa característica identitária com a Grécia, e eu creio que essa importância não se pode descolar, não se pode desligar destes fatores. Que tal, Delfim, Gilberto, a Grécia inventou o esporte? Então, essa é uma questão interessante, porque ela não inventou esporte, mas ela inventou esse espírito atlético que está muito relacionado à competição, como o Nuno falou. Eu acho que o elemento fundamental é esse, porque antes, se a gente pensar em algumas formulações antropológicas, a lógica do jogo, dessa competição esportiva associada à preparação para a caça, para a guerra, isso já aparecia antes, isso é bem atestado, bem organizado, isso a gente sabe que existia. E a conexão entre esses elementos e a religião, aspectos religiosos, também já existiam. Então, esses elementos, eles não foram criados por essas cidades gregas que começam a se organizar a partir da noção de polis, ali no século VIII, VII a.C. Agora, o elemento da competição é a competição, é o espírito competitivo, é a organização desse mundo que não é mais imperial, não é o faraó que corre, portanto ele não pode ter, ele não compete, porque ele é divinizado, ele é parte divinizado e ele representa esse estado, aquele lugar, aquele império. Então, a lógica antes não era da competição necessariamente. Aqui, nesse ambiente grego, a situação ela muda completamente. E aí eu vinha falando, por exemplo, como os ruídos que aparecem depois em ambiente romano. Porque, primeiro, existem elementos do atletismo grego que para os romanos na República, por exemplo, eram complicados, como a nudez, mas mesmo depois tem aquelas histórias contadas pelo Tácito, Suetônio, sobre o Nero, e concorrendo nas Olimpíadas. O Nero já se apresenta numa lógica do imperador que tem essa faceta divinizada, ele representa o Estado, ele é aquele que é a cara do império, e ele não concorre, ele vai para a Olímpia e ele sabota
ele engana. É justamente isso. Ele Veja corre só com que mais esse elemento cavalos, da por exemplo, competição no carro dele. é exatamente esse elemento da competição justa, extremamente perseguido em Olímpia, ela não é adequada para essa outra lógica. Então, acho que os gregos, eles organizaram alguns elementos que já existiam e associaram essa noção de competição, é o Atlos mesmo, assim, esse que é o elemento. E esse é um elemento fundamental dos jogos na sua recuperação, porque o elemento competitivo, eles continuam. Sim, e de algum modo, Delfim, inventam também o profissionalismo. A gente já falou sobre isso e relembrando, né, enfatizando que os Jogos Olímpicos em Olímpia eram os mais antigos e os mais importantes, mas você tinha pelo menos 4 outros 5 jogos panhelênicos, além de jogos regionais, jogos municipais. Tinha todo um calendário de jogos e em algum momento, claramente, você tem pessoas que se dedicam exclusivamente a isso, pelo menos um período da sua vida. Então, existe ali uma idealização do amadorismo, que até no ressurgimento dos jogos no século XIX vai ser retomado, mas assim, de alguma maneira existia um profissionalismo ali, né? Rotina de treino, calendário de competições, equipes, treinadores, patrocínios e recompensas. É uma dimensão muito interessante, também muito debatida e obviamente sujeita a muitas dúvidas, mas aquilo que realmente não se pode aceitar é que o espírito olímpico, na sua pureza total, amadorismo, apenas o gosto do desporto pelo desporto, bastaria para construir, digamos, uma realidade tão complexa. Isso parece indesmentível que não pode ser assim, efetivamente. Aliás, utilizou um termo interessante, calendarização. Isso é curioso, porque os Jogos Olímpicos, um dos aspectos que permitiram era criar precisamente um calendário supranacional, se quisermos dizer assim, ou comum, digamos, às várias polis, cada uma tinha o seu calendário local, associado a esses calendários tinham também realizações religiosas de vários tipos, várias delas, há pouco falou-se dos jogos, também dos festivais das Panateneias, não é? Também tinham por vezes composições atléticas, mas realmente isso implicava uma organização, até entre cidades-estado, uma harmonização que pressupunha, efetivamente, algo que não seria o Comitê Olímpico Internacional, mas uma maturidade realmente notável. E não podemos esquecer que foram realizados durante centenas de anos, com regularidade notável, e que, por exemplo, nos permite a nós, ou quando nos debruçamos sobre as fontes, não tendo uma cronologia estabelecida, digamos, uma Olimpíada dá-nos uma cronologia relativa, por exemplo, para estabelecer e relacionar um determinado evento com outros. Quando se diz foi no terceiro ano da 54ª Olimpíada, isso permite-nos chegar a um dado concreto, o que pressupõe realmente uma grande organização. Ou seja, quando se diz que os gregos foram os criadores do desporto, não é no sentido de os criaram a partir do nada, como também não terão criado, enfim, o debate político, a filosofia a partir do nada, ou outro tipo de manifestações, mas a forma como elevaram a um tipo de qualidade e organização que realmente é diferenciadora. E nesse sentido são criadores, ao menos, digamos, da força com que isso aparece. É evidente que isso não pode, digamos, conviver totalmente com a ideia de um amadorismo. O amadorismo está ligado ao princípio de que eram feitos sobretudo por uma camada da população que poderia dedicar-se a isso e tinha recursos, a aristocracia, e como há pouco se referia, o próprio termo aristocracia, aristos, remete para a ideia de arete, de excelência, que está na base precisamente, enfim, dos jogos, e até podemos admitir que a participação nos jogos convive também muito claramente com a própria preparação para a atividade bélica, como vemos desde a própria Ilíada. Mas realmente há indícios também fortes de que a preparação, o tempo que implicava em termos de dedicação, a harmonização dos vários calendários, naturalmente obrigaria a uma dedicação clara. E havia, obviamente, treinadores, não é? Que acompanhavam precisamente os atletas mais promissores. Ora, isso realmente afasta-nos seguramente da ideia do amadorismo. Não quer dizer que há um profissionalismo, até porque os gregos realmente eram contrários à ideia do profissionalismo. Não nos podemos esquecer das críticas enormes que são feitas, por exemplo, aos sofistas, né, por profissionalizarem o ensino, serem pagos por isso.
Mas a verdade, até teoricamente, uma defesa em tribunal deveria ser feita pelas próprias partes interessadas, sem intervenção de mais ninguém, mas isso não impedia que a profissão, e aqui o termo pode ser usado, de quem escrevia discursos, fosse altamente florescente e rentável, não é? O que significa que uma coisa é o princípio geral, aquilo a que deveria corresponder um ideal, digamos, de uma forma de enquadramento, de leitura da sociedade, e depois, enfim, a forma de fazer com que isso pudesse conviver com as necessidades reais da vida, não é? E os estímulos também que pudessem ocorrer. E realmente este debate debatia, como digo, ele recua já à própria antiguidade, foi retomado quando se discutia, digamos, a reposição dos jogos, e realmente o espírito olímpico estava muito plasmado no início por este ideal, talvez exacerbado, não é? E realmente encontrar uma posição mais equilibrada, naturalmente não diminui o valor da conquista dos gregos, enfim, nesta organização, mas também nos previne, digamos, de um excesso, digamos, de bondade na forma de ver o passado. Agora vamos ver eu proponho nesse final aqui do nosso encontro, como esses dons são distribuídos para o resto do mundo, porque no mesmo momento em que a Grécia começa a declinar como um poder político, ela se torna quase hegemônica como um poder cultural, né? Na época de Alexandre, a cultura grega se espalha, né? A língua grega se torna uma língua franca, os ideais gregos vão ser assimilados, povos do Oriente Médio, Ásia Menor, o Ocidente, o Oeste Europeu, enfim, né? Esse período helenístico e depois com a dominação romana, como os jogos vão... o esporte, todo esse ideal do atlético que a gente está discutindo aqui e a sua prática vão influenciar os outros povos e como os outros povos vão influenciar também essas práticas. Nuno? Eu responderia, Marcelo, a essa questão com um caso concreto que nós podemos encontrar ou ler no segundo livro dos Macabeus, do livro bíblico pseudo-epigráfico do Corpus Bíblico, em que se fala da chamada facção helenística em Jerusalém, que pretende de alguma forma adotar as práticas, os costumes, as tradições, inclusive a língua. Recordo que os Josués passam a chamar-se Jazões, não é? E essa facção helenística pretende mostrar a importância dessa cultura grega, sendo que esse Jazão, no segundo livro dos Macabeus, refere precisamente uma contenda, uma luta política pela construção e instalação de ginásio e palestra na cidade de Jerusalém. E aqueles que são anti-helenistas, digamos assim, opõem-se a essa construção porque é claramente a importação de valores gregos, mas que, por outro lado, para nós, historiadores, filólogos, arqueólogos, vemos ali a clara influência dessa Grécia, que politicamente já é menos significativa, mas que no século, estou a falar de séculos III e II a.C., no século III e II a.C. ainda tem esse impacto, essa influência, essa presença, e que depois ainda vai continuar até relativamente tarde, pelo menos até ao século IV já da nossa era. Gilberto? O Nuno falou do exemplo, vou comentar aqui um outro exemplo interessante, que veja só, um grupo de Delos, né? Veja só, período helenístico, na verdade, final do período helenístico, período romano, um grupo chamado de competaliastas, que são ex-escravizados da Península Itálica, que migram para Delos, que é uma cidade que tem uma ilha de potencial econômico comercial muito grande naquela época, e eles eram ricos lá, né? Eles estabelecem jogos lá também na ilha. E ao estabelecerem os próprios jogos, as compitalia, né, eles dialogam com referências próprias e desse espírito atlético grego. Então lá, por exemplo, a gente sabe por pinturas que eles faziam nas casas deles mesmos, que eles ganhavam, os vitoriosos, né, nas provas, eles ganhavam presunto, esse era o prêmio deles. Só que a figura que eles colocavam, representando muitas vezes as práticas atléticas, era o desenho do vaso, da ânfora panatenaica, por exemplo, aquela lá que era distribuída nos festivais em Atenas, e que nesse momento, aí no período helenístico, começa a se alçado como um festival tão importante quanto esses outros panhelênicos de Olímpia e tudo. Os anos passam a ser contados como panatenaicos também.
Então, veja só que esses competaliastas lá em Delos, imigrados ali da região da Península Itálica, eles vão para lá, eles assumem esses aspectos, né? Eles se integram de certa forma a partir dessa lógica, né, das práticas atléticas, da competição, e eles emulam alguns desses símbolos da vitória. Então, nas casas deles tem coroas vegetais, tem palmas, fitas, todos esses, e as próprias ânforas panatenaicas, todo esse ideário da vitória nos jogos atléticos. Que tal, Delfim, os jogos e os esportes de ideal atlético no período helenístico e romano? Nós temos alguns debates interessantes. Eu estava-me a recordar precisamente de um diálogo muito curioso de Luciano de Samosata, que é já um autor grego, mas que viveu no período romano, e tem um diálogo chamado Anacarsis, enfim, que é um sábio cita, que situaríamos, enfim, à volta do século VII, VI a.C., que tem um pretenso diálogo com Solon, e é o sábio ateniense. Eles estão a debater precisamente a natureza das provas atléticas na Grécia em geral, portanto, obviamente pensando no modelo de Atenas e de Esparta, que é muitas vezes apresentado, enfim, como algo que poderia também servir de inspiração, a parte das provas atléticas mais arrojadas, e aquilo que seria a própria prática da Cítia, não é? E basicamente o que Luciano está a fazer aqui é apresentar a imagem do bom sauvage, uma espécie de estrangeiro que, não estando familiarizado com os costumes gregos, pode, digamos, mais facilmente desarmar e até denunciar vícios, não é? E uma das coisas que Anacarsis diz é a aparente inutilidade destes jogos, não é? Eles têm muito de teatral, não é? Visam impressionar uma assistência, o sangue que jorra, e no caso, por exemplo, de Esparta, que jorra, que inclusive pode levar à morte, na verdade é algo ensaiado, não é? Como uma espécie de representação, mas à qual fica a faltar, digamos, uma verdadeira motivação, como seria no caso cita a preparação das pessoas para a defesa, sempre que ela fosse necessária. E até estas acusações, por exemplo, que às vezes são feitas em período romano dos viajantes que iam por estes lugares gregos famosos, não é? Olímpia, Delfos, Esparta, Atenas, e na verdade faziam como turistas, não é? E estavam à espera de obter aquele produto que se tinham habituado a ver valorizado nos relatos, não é? Isso faz com que, digamos, nós encontremos de alguma forma aquilo que seja, como acontece atualmente na chamada gentrificação, não o que é genuíno, mas uma espécie de projeção, de representação daquilo que com o tempo emergiu, digamos, do que seria uma prática genuína, não é? E diria que há pouco falou também da questão de Alexandre Magno. Alexandre Magno introduziu um fator importante no profissionalismo, nos salários pagos, digamos, não apenas aos atletas, mas também aos chamados technitai de Dionysos, aos artistas de Dionysos, e isso alterou profundamente as relações também, digamos, de força de quem poderia marcar-se, não é? E diria, isso começa a assinalar, para assim dizer, uma perda de força do caráter genuíno destes jogos, e que prepara, para assim dizer, depois a sua extinção, já no período cristão, não é? Nos primeiros séculos da época cristã, que foram entendidos globalmente como uma manifestação de um espírito pagão, enfim, postiço, que não fazia sentido dentro da nova espiritualidade emergente, e acabassem por ser banidos ou proibidos mesmo, não é? Porque realmente foram perdendo alguma da força, mas estamos a falar de um período de vigência de mais de 1000 anos. Ora, quantas realizações humanas puderam durar tanto tempo, de forma contínua e com tanta projeção? E realmente, se duraram, foi porque realmente algo de especial, de espetacular, certamente, mas de genuíno também os distinguia. Não, perfeito. Podemos fazer uma rodada final, e se vocês quiserem resgatar algo desses 1000 anos que nós tenhamos perdidos, podem ficar à vontade, mas eu, e acho que o ouvinte também, teria muita curiosidade de saber a impressão de vocês sobre uma comparação entre os Jogos Olímpicos antigos e os Jogos Olímpicos modernos, né? A questão é assim, claramente o Barão de Coubertin e os fundadores vão buscar inspiração nesses jogos, mas a questão é em que medida as Olimpíadas modernas são de fato herdeiras dessa tradição grega, em que medida os seus fundadores como que recriam uma tradição para servir aos seus próprios propósitos, né? Ou, em outras palavras, quais seriam as semelhanças e contrastes entre os Jogos Olímpicos antigos e os modernos? Sabe que eu até escrevi um artigo certa vez, faz muito tempo, sobre
participação feminina nos Jogos Olímpicos, Jogos antigos e modernos, né? E a lógica era entender o argumento do Barão de Coubertin, efetivamente, que ele sempre foi bastante contra a participação feminina, e muito da argumentação dele tinha a ver com a experiência antiga. E eu estudei um pouco, né, dessas relações. Interessante observar que essa retomada, primeiro que ela é entremeada de várias disputas, né, porque tem um tal de Evangelis Zapas também, que teria organizado aqui na Grécia, já lá em meados do século XIX, os primeiros Jogos Olímpicos, mas ele não tem essa abrangência internacional que tinha, obviamente, e foi o Coubertin mesmo, muito engajado, inclusive na França, na reorganização do sistema de ensino, a introdução de práticas esportivas ali nas escolas, que ele vinha em outros lugares e não na França, muito engajado com isso, participando de feiras universais ali, que ele articula esse movimento da criação das Olimpíadas Modernas ali em 1896. E o que a gente vê ali? É interessante que é uma síntese desse espírito atlético da antiguidade, porque, para começar, não é nem Olímpia, é Atenas, o espaço. Né? É isso. E quando a gente observa os símbolos criados pela primeira Olimpíada moderna, os selos, a iconografia, cartazes, a figura de Atenas está lá, ela se impõe. Né? A gente sabe que a chama ela sai de Olímpia, mas o espaço, inclusive o estádio Panathinaiko, que vinha sendo reformado, né, ao longo do século XIX, é ele que sintetiza ali esse espaço de competição ali na região de Atenas. Então a gente vê muito isso, e o Coubertin ele era uma pessoa muito interessada também em apresentar uma resposta, mesmo que de validade muito circunscrita, a um problema que ele via na Europa, que era, enfim, certas oposições, beligerâncias, conflitos entre países europeus. A gente sabe aí que, enfim, lá a Inglaterra e os franceses brigando bastante, disputando império colonial, movimentos nacionalistas, tudo isso. E para ele, a lógica desse espaço neutro, onde a guerra é espaço de paz e que a guerra ela cessava, era um elemento importante, né? Só que numa nova configuração. Então, ele ele pensa muito naquilo, mas pensa dentro de um novo contexto. Então, por exemplo, o elemento religioso ele desaparece completamente, né? Então, esse é um elemento importante, porque nas Olimpíadas lá do passado não tem desconexão nenhuma, não dá para pensar uma coisa sem a outra. Então, acho que é um pouco isso, né? Essa retomada, ela é uma retomada muito pensada, uma ideia de antiguidade que eles tinham, a síntese dessas várias referências, não é mais Olímpia necessariamente, apesar dos Jogos eles se chamarem Olímpicos, em 2004, e dizia-se na época, os Jogos Olímpicos voltam para casa. Eu perguntava, qual casa? De 1896 ou da Antiguidade? Porque a da Antiguidade não era aqui em Atenas, né? Então, é isso, é uma síntese de vários elementos, símbolos e questões, mas não é uma retomada precisa, de jeito nenhum, daquilo que aconteceu na Antiguidade. Nuno Simões Rodrigues. Nós temos consciência de que o ressurgimento dos jogos no final do século XIX não podem ser descolados, separados do contexto político, das questões da emergência da ideia das nações, sobretudo na Europa, no século XIX, e que ao longo da história da época moderna, dos jogos da época moderna, os aproveitamentos políticos não estiveram ausentes. Basta recordar os jogos de 1936, os jogos de Berlim, basta recordar que parte do cerimonial contemporâneo da abertura dos jogos, nomeadamente a chama, as sacerdotisas que acendem a chama, remontam a 1936, precisamente a essa época, e não à antiguidade. Todo esse imaginário está hoje também colado aos jogos e, portanto, faz já parte da época moderna. Mas, como espectador, eu sou um fã dos Jogos Olímpicos, e em particular da cerimónia de abertura, porque é na cerimónia de abertura que nós vemos precisamente o espírito da congregação dos Estados, das nações, enfim, aquela alegria que de alguma forma remete para o espírito da antiguidade. E continua a existir o espírito agónico, também sabemos que existem as fraudes também na época contemporânea, como já havia na antiguidade, é evidente, mas na essência eu creio que parte desse espírito agónico, do espírito olímpico,
Olímpico está lá. E só para sublinhar, para terminar, os Jogos também de Atenas de 2004, a recuperação das coroas das folhas de oliveira, não é? Que foram usadas para premiar os atletas vencedores, que de alguma forma era a recuperação dessa imagética antiga. Delfim Leão. Bom, há realmente coisas que são muito diferentes. Antes de mais, a dimensão, as provas têm continuado a enriquecer-se, temos muito mais do que aquele núcleo inicial, há todo um disputa e uma panóplia de controlo, a fim de recordes, digamos, de obtenção de marcas ao segundo, ao milionésimo de segundo, que naturalmente não existia nada de comparável na antiguidade, embora houvesse preocupações com os excessos, com a trapaça, com o doping, diríamos hoje em dia. Mas há um outro aspecto também extremamente importante, eu diria, continua a ser claramente uma marca neste momento das nações, a antiguidade das polis. Nós projetamos nesses sucessos individuais aquilo que é o próprio orgulho nacional, não é? E esse é um aspecto importante. Enfim, em princípio os atletas conseguem viajar com imunidade, nem sempre isso acontece, por vezes são retidos nos próprios países, ou quando saem, digamos, não querem regressar. E um outro aspecto é que já foram, não se realizaram sempre de forma, regular todos os 4 anos. E isso mostra naturalmente a dimensão dos conflitos atualmente, que são muito maiores do que era no passado, e de certa forma nos permite, por essa via, recuperar algum do idealismo do passado, não é? Eles decorreram tanto tempo, mais de 1000 anos, nós em poucas dezenas de anos tivemos de alterar logo algumas das regras básicas. Enfim, os tempos são diferentes, naturalmente convocam também necessidades diferentes, mas o grande espírito olímpico é que realmente todos, quando falamos de Olímpia, independentemente dos usos e abusos a que o conceito possa ser sujeito, continuamos a identificar uma base, uma essência, não é? Que é a beleza do desporto, a forma como nos une e como nos ajuda a respeitar, digamos, um adversário que se distingue por um trabalho árduo. Isso realmente é algo que herdamos do passado e que, em princípio, conseguiremos manter também. Ok, o futuro dirá como esse espírito olímpico vai continuar se reencarnando em suas diversas formas, mas por hoje o nosso tempo acabou. Eu agradeço Delfim Leão, Gilberto da Silva Francisco, Nuno Simões Rodrigues e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.